noticiar a entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, boa noite. Diego Pérez, Rádio 102 FM, estamos ao vivo. O Bragantino marcava bem, fez um bom primeiro tempo nesse sentido de raça, né? Ele acabou não tomando gols, mas no segundo tempo tomou um gol muito cedo em um lance que surgiu ali de uma falha individual do Capixaba. Você acha que esse gol acabou desestabilizando a equipe na partida? Boa noite. Não tenha dúvida que a gente viu 2 jogos dentro de 90 minutos, né? Um primeiro tempo muito bom, onde a nossa equipe vibrou bastante na partida, teve algumas boas oportunidades, inclusive. Nós não dávamos chance ao Flamengo para que ele organizasse o seu jogo. E a gente ainda teve um pouquinho de dificuldade para encaixar a marcação no primeiro tempo, porque havia uma troca de alguns atletas do Flamengo ali no setor de meio campo, entre os meias e os atacantes, e isso de certa forma dificultava um pouco, fez com que a gente tivesse que jogar um pouco mais para trás. Mas ainda assim, jogando bem, saindo de trás, duelando, brigando. Já na segunda etapa, após o lance do Juninho, onde há um erro de passe, a gente acaba levando o gol, e aí há uma desorganização emocional na equipe, né? Isso eu já havia notado lá no jogo diante do Bahia, que foi nossa outra derrota na estreia, mas hoje ficou um pouco mais evidente. Aí em seguida a gente toma o gol de pênalti, e aí com 10 minutos do segundo tempo, nós já perdemos por 2-0, e aí há uma interrupção naquilo que nós vínhamos fazendo bem no primeiro tempo. É óbvio que eu estou há pouco tempo ainda no clube para te dar uma resposta certeira, verdadeira, mas com certeza hoje eu vi uma equipe que perdeu energia no segundo tempo, onde deveria ter duelado um pouquinho mais. Eu sei que o erro individual ele não poderia ter acontecido, mas ele faz parte do jogo. Às vezes o atleta vai errar um passe ou outro. A gente tem que, exatamente por isso, ter uma conexão entre os setores para que a gente possa, neste momento do erro, alguém reparar, e nós não tivemos tempo para isso, porque o passe entra no Jorginho, o Jorginho acha o Arrascaeta já numa situação de finalização, ele ainda dá o drible, enfim. Eu acho que é tudo para a gente amadurecer, aprender, para que nos jogos seguintes aí, porque nós temos ainda muita coisa a buscar no campeonato, que isso não volte a acontecer. Boa noite, Lucas Basílio do Tic Tac Sport. Eu queria saber o que faltou para o Bragantino para manter a constância defensiva do primeiro para o segundo tempo, visto que o Bragantino conseguiu na primeira etapa segurar o Flamengo, que além de líder do Campeonato Brasileiro, é o melhor ataque da competição. Eu acho que foi isso. Acho que a partir do momento em que a gente toma o gol por um erro, a equipe acabou sentindo. O Flamengo, obviamente, vencendo a partida, ganhou com isso, né? Você ganha emocionalmente, mentalmente a equipe fica mais forte, e do outro lado a gente acabou se abatendo com isso. E isso tem um impacto muito grande no futebol, quando você se abate, porque você perde a tua essência de jogo, você perde a tua organização, o atleta fica inseguro, e isso gera aquilo que foi visto na segunda etapa, né? O Flamengo acabou liquidando a partida com 20 minutos ou até menos, quando no primeiro tempo a gente impôs uma dificuldade muito grande para eles. Eu acho que a diferença básica entre os tempos foi exatamente o fato da gente não saber conviver bem com o erro, e isso acabou tendo um efeito dominó no segundo tempo, o que levou o Flamengo a fazer os 3 gols. Mas assim, você chegou a ver ali no primeiro tempo aquele lance, depois com mais calma, do Carrascal, uma entrada que ele deu meio por cima ali no Fabinho. Você acha que caberia uma revisão para um possível cartão vermelho? Eu não tenho dúvida disso. Eu até fiquei assustado na hora que eu vi, porque de onde eu estava no jogo, não dá para você ter muita precisão daquilo que acontece a 60, 70 metros de distância. Mas eu achei estranho na hora, né? Porque o nosso atleta Fabinho, ele tenta ir na jogada e não consegue. Aí, a hora que nós chegamos no vestiário, eu vi realmente o lance, acho
que deveria pelo menos ter sido chamado pelo VAR. Acho que o grande erro aí é do VAR e do Bandeira, que estava a 5 metros do lance, não tem como o Bandeira não ter visto. Mas enfim, né, um lance que me chamou a atenção, ali ainda estava 0-0 a partida, poderia ter sido até uma expulsão e uma situação totalmente atípica no jogo, né? Eu não estou aqui buscando desculpa, longe disso, até porque o Flamengo mereceu o resultado, mas eu acho que é um lance que, a partir do momento em que você vê na televisão, você vê, além da gravidade, um lance que deveria ter sido chamado pelo VAR. O VAR chama por muito menos, essa é a verdade. E hoje ficou devendo, ainda mais quando o jogo estava 0-0 e poderia ter impactado diretamente uma expulsão ali naquilo que a gente veria na segunda etapa. Assim, eu também queria que você comentasse sobre o ímpeto ofensivo da equipe, visto que, principalmente na primeira etapa, o Bragantino chegava, criava chances, porém não conseguia a conclusão do lance, podendo gerar o gol. Queria saber como foi para a equipe em si, para treinar isso, para conseguir chegar à finalização, ainda mais visto a defesa forte que o Flamengo tem. Nós tivemos algumas boas oportunidades. Um lance com o Juninho Capixaba, um lance de escanteio com o Gustavo de cabeça, um lance que o John entra e toca mal na bola. Foram lances bem agudos, lances onde nós tivemos a infiltração na área. Isso aconteceu mais na primeira etapa do que na segunda. E aquilo que eu já disse aqui, que foi a essência do segundo tempo, a nossa equipe perdeu a confiança na partida, perdeu energia e aí, consequentemente, por isso, acabou chegando um pouco, incomodando um pouco no segundo tempo. Mas, assim, duas para encerrar da minha parte. Uma, na última coletiva, eu te perguntei sobre a questão Sacha, Pita, né, essa escolha, e você disse que analisa jogo a jogo, o adversário. Gostaria que você explicasse o porquê hoje a escolha foi novamente pelo Eduardo Sacha nessa disputa, e se você já pudesse projetar esse confronto de quarta, apenas 2 dias de treino, né, contra o Fortaleza, que está numa situação delicada na competição. A opção é que a gente observou que na marcação do Flamengo, os 2 zagueiros, eles mantinham a posição para que os 2 laterais saíam na caça, né? Então, em função disso, o Sacha é um atleta que joga mais com a bola no pé. Isso aconteceu algumas vezes no primeiro tempo. E sobre o jogo do Fortaleza, é um jogo onde a gente, dentro de casa, tem que se impor, ainda mais diante dessa oportunidade que temos de uma possível chegada ali na pré-Libertadores. A gente tem que somar pontos importantes. A gente reconhece do outro lado um adversário que está brigando lá na parte de baixo, que com certeza vai ter que sair para o jogo, né? Um jogo difícil, perigoso acima de tudo, em função da situação do Fortaleza, mas a gente tem amplas chances, jogando dentro de casa, de fazer um bom jogo, diferente do segundo tempo de hoje, mas igual aos jogos que fizemos diante do Corinthians, do São Paulo, do Atlético, enfim. Eu acho que nós temos aí uma boa possibilidade, não só de somar pontos importantes, como também de chegar mais perto do nosso objetivo. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos. Obrigado. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini.